Imagem, tá ok? A voz tá ok? Cabelo tá ok? A maquiagem ok? Ai, ai, meu Deus. Bom, o Fábio entrou. Vou acrescentá-lo agora. Ainda bem que nem todos puderam ouvir as brincadeiras que eu fiz aqui. Maquiagem ok. Vou aguardar a conexão dele. Só me diz aí, pessoal. Tá tudo ok, né? Imagem e som. É tão estranho falar sozinha, Fábio. Ainda bem que você chegou. Que bom. Bom, deixa eu aumentar um tiquinho aqui tua voz. Isso. Fala um pouquinho pra eu ver. Olá, boa noite. Ah, Tudo tá bom? ótimo. Então, na hora de editar, eu vou cortar toda a brincadeira que eu fiz anterior. Essa fala, Tá aí bom. eu vou começar. Pode começar? Vamos, vamos. Então, vamos lá. Peraí, deixa eu colocar tudo em ordem aqui. Bom, pessoal, hoje nós vamos para mais uma live da Jane Austen Lives e o nosso convidado de hoje é o Fábio Paiva Reis, doutor em História pela Universidade do Minho, mas ele é brasileiro. Ele vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele e depois eu vou continuar nosso roteirinho aqui, tá bom? Só lembrando, Fábio, que a gente tem 59 minutos. Eles falam que é uma hora, mas não é bem assim, tá? Então vamos. Tá quase, Tem quase. hora que perde uns segundinhos ali. Então vamos manter nos 59 minutos. Então vamos lá, pessoal. Ah, Fábio, a ótimo. palavra é com você. Ok. Então, boa noite de novo. Muito obrigado, Adriana, por me chamar para falar um pouquinho aqui. Eu tô vendo que minha câmera tá meio escura, assim, eu sinto muito, mas minha luz fica atrás de mim aqui. Eu Eu vou ficar meio coloco apagado. uma luz de frente que chama anel de luz, assim, é para maquiagem, essas pirulas aí de mulher. Pois é. Eu vou ter que arrumar uma dessas, com certeza. Mas tá bom, então, meu nome é Fábio, é, eu sou capixaba, né? Eu sou do Espírito Santo, nasci em Vitória. Eu morei em alguns lugares diferentes, morei em São Paulo, Belo Horizonte, Portugal, principalmente por causa da academia, né? Então, eu me formei em História aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Depois eu fiz meu mestrado em História Social na PUC de São Paulo. E aí Uhum. eu fui para Portugal para estudar, fazer meu doutorado lá na Universidade do Minho. E, e bem, na verdade, meu estudo todo, se eu estou falando de estudo, mas na verdade eu não estudo Jane Austen, eu sou mais um curioso assim por Jane Austen. Mas a academia me fez ficar mais interessado ainda pelos livros da Jane Austen. Eu estava até pensando agora, antes de entrar aqui na live, que eu acho que eu sou meio novo nessa história da Jane Austen, mas na verdade eu assisti o filme do Orgulho e Preconceito, o novo, assim, né, aquele de 2005, Que não é tão lá em novo 2000. mais, né? Exato, né? Foi lá em 2005, então tipo, já tem 15 anos, assim, que eu comecei a acompanhar a Jane Austen de alguma forma. E aí de lá para cá eu acabei lendo todos, todos os livros que ela chegou a publicar, eu até tô com ele aqui, eu comprei um Complete Novels, que é Uau! um que é In bem English! grossinho, né? In English, exatamente. E para ler a Jane Austen no original e tudo mais. E isso foi me trazendo um interesse muito grande pela obra da Jane. E eu acabei, assim, eu me sinto influenciado porque nesse meio termo eu comecei a escrever também. Então, eu lancei um livro que eu, pelo menos, acho que é bastante inspirado, assim, em persuasão, por exemplo. Tá bom. Lembra do livro? Eu vou Você pegar o tem. caderninho aqui, porque eu já tenho um tanto de perguntas para você. Tá bom. Então, eu lancei ele, tô com ele aqui também, de qualquer jeito. Beijing em Barcelona. Eu lancei lá em 2017 e eu acho que é bastante inspirado, assim, em persuasão, como eu estava falando. Ele é bem voltado, é uma história de um casal de jovens, assim, que teve um relacionamento, assim, quando eles eram bem mais novos, e aí se separaram, e depois se reencontraram e viram talvez uma chance, assim, de tentar de novo. Então, Uhum. é uma história real, então foi bem assim uma imagem aí da Jane Austen e isso me animou bastante a escrever esse livro. E é E interessante, só te desculpa, já atropelando sim, você assim. não, fica à vontade. E é uma história baseada em fatos reais, né? E é muito gostosa de ler. E o legal é que é um título bem diferenciado, assim, Beije-me em Barcelona.
dá uma ideia assim de frescor, de paixão, né, da juventude e tal. E foi escrito, desculpa falar, não quero ser sexista, mas foi Não, escrito não. por um homem, né? Ah, Foi escrito por um é. homem, olha que fantástico. Obrigado. É. Agora pode dar Eu, continuidade. eu, tam- eu também estava pensando nisso, na verdade, porque é muito comum, né? Eu até participei de um evento da sociedade, né, da Jane Austen em Belo Horizonte, alguns anos atrás, e, e você repara que o público é realmente muito feminino, né? Mas isso não me atrapalha em nada, assim, eu sou super fã e gosto e sou bastante romântico nesse sentido, então, para mim é isso mesmo. E aí, como eu estava falando, então, a Jane Austen entrou mais como essa curiosidade, assim, literária, mas se misturou um pouquinho com o meu interesse acadêmico, porque, principalmente quando eu estava lendo a Abadia de Northanger, eu reparei que algumas coisas, né? Na Abadia, a narradora, que é a Jane Austen, ela é muito presente, assim, principalmente no começo, ela dá opiniões muito específicas, né? Tipo, algumas críticas, principalmente as pessoas que falam mal dos romances. Aham. E, né, tipo, eu acho que ela é muito bem, bastante crítica, assim. E ela dá opiniões interessantes, na minha opinião, sobre história. E isso me marcou muito quando eu estava lendo. Então eu comecei a tentar entender um pouco mais, assim, sobre como que ela entendia a história ou como que ela mostra a história dentro da abadia e dentro de outros Uhum. pedaços, assim, né? Sim. É basicamente isso que me interessou. Ótimo. Você, a gente tem um passo a passo aqui, né? Como é que se diz? Uma sequência de tópicos que a gente vai falar hoje. Aí, só para a gente não ficar na correria que pode ocasionar no final, assim, que não conseguimos falar tudo, a gente tem que reiniciar a live. Eu vou seguir mais ou menos aqui, tá? Sim, É, sim, claro. tem um outro aí online agora, é o Michel Suede lá do Recife, mais um rapaz que o Michel tá com a gente há anos, acho que é Eu desde lembro do Michel. Desde 2013, isso mesmo. Então a gente tem bastante tempo né, de amizade e tudo. Mas voltando aqui ao nosso roteiro, você vai falar sobre a história do romance. E conta um pouquinho pra gente. Pois bem, só lembrando, assim, né, tipo, a minha especialidade no final das contas, tipo, eu estudo história do Espírito Santo colonial, mas são mais meu lado curioso, assim, sobre isso. Então eu vou falar, eu falo isso porque eu assisti a live com a Júlia Romeu e ela, tipo, ela é super, muito boa no que ela faz e tudo mais. Uhum, E ela com certeza vai ser melhor do que eu para falar sobre isso. Mas o romance, ele, de uma maneira geral, o romance como a gente entende hoje, né? Tipo um livro da Jane Austen, ele vai surgir, se estabelecer, principalmente, talvez, aí na segunda metade do século XVIII, tipo 1750 para frente. Né? uhum, Então, é um período que a gente está começando a ver alguns pontos na Inglaterra de Revolução Industrial, né? A sociedade inglesa está mudando por causa dessas mudanças econômicas, assim, de como que a Inglaterra funcionava. E isso começa a criar espaços dentro da sociedade inglesa para que um tipo diferente de literatura se estabeleça, basicamente. Quando E isso você acontece fala de por... revolução industrial, desculpa, agora você pode Não, responder. pode cortar à Não, vontade, pode mas eu estou cortar. dizendo assim, como historiador, essa Revolução Industrial que você está dizendo é a primeira fase, né? A primeira leva de Revolução Industrial, que é lá 1750, né? Isso, Ou eu tô... isso, é. Então não, Tá. sim, nessa época a gente vai começar a ver, tipo assim, o maquinário que vai ser responsável por mudar a forma de tear, né? Então, Uhum, tipo assim, o tear não vão ser mais mulheres ou homens que vão trabalhar com tear e com tecido, vão passar a ser máquinas a partir daí. E uhum, principalmente esse maquinário vai liberar muitas pessoas de trabalho, tipo, vai criar uma classe média britânica que vai ter condições financeiras para participar dessa revolução industrial, tipo, para ganhar dinheiro em cima disso, e vai criar tipo, um grupo de mulheres, por exemplo, que não vai ter que trabalhar. Né? Vão ser mulheres que não vão ser tipo, da nobreza, não vão ser extremamente ricas, mas elas vão ter uma condição financeira que elas não precisam trabalhar e vão começar a criar hobbies novos para essa uhum. nova classe que está surgindo na Inglaterra. Então, um dos hobbies que vai ganhar força nesse período vai ser exatamente a leitura. Né? E aí o que acontece?
os principais livros dessa época, que se considerava livros assim, de verdade, vamos dizer assim, eram livros que eram ensaios sobre história, sobre política, sobre economia, que tinham um público muito específico, que eram homens, normalmente nobres e tudo mais, né? Então, esses livros não eram voltados para mulheres, até porque as mulheres muitas vezes eram consideradas, assim, Pode falar que é intelectualmente verdade, não adianta inferiores, é, mudar, né? tipo, intelectualmente inferiores, assim, não capazes até de acompanhar esse tipo de literatura e de participar de discussões sobre esse tipo de livros, né? Então elas não vão ter, assim, de certa forma, não vão ter acesso a isso, ou não vão ter acesso a discussões sobre isso, e nesse espaço, então, vai surgir esse romance. Então, o romance, ele, principalmente nos começos, assim, ele vai ter uma vertente, talvez, vamos dizer assim, realista, ele vai se focar na própria sociedade que as pessoas estavam vivendo. Então, é muito comum, inclusive, que os primeiros livros, assim, que vão começar a assumir essa forma de romance, que eles tivessem umas versões anteriores que são epistolares, né, são em forma de cartas, então, eles são bastante realistas nesse sentido, né? Como se alguém de fato estivesse escrevendo essas cartas, estivesse acontecendo uma conversa real entre essas Sim. pessoas. E isso vai migrando depois para um formato de uma narrativa, né? Uhum. E os próprios livros da Jane Austen têm, alguns deles passam por isso, né? Até tem um deles que é o incompleto dos últimos, que até teve um filme muito recente, É que o ele tem um formato epistolar, né? O é, Lady Susan, se eu não Lei me engano. Susan também. Tá. Isso, é. Uhum. E, então, a Jane Austen passou por esse momento também, dessa migração desse tipo de literatura. E aí Uhum. esses romances, eles vão aparecer, então, como, como essa literatura, uma literatura que não é de ficção, né? Que vai se diferenciar da literatura que vai chegar para os homens e para a nobreza britânica. E vai ser voltada para a própria sociedade, não vai ser sobre temas assim da elite, vamos dizer, né? Uhum. E por isso ele vai ser considerado desde o começo como né, um tipo de leitura menor, né, inferior aos outros Uhum. tipos de leitura. E por isso também ele vai cair na mão das mulheres, né? Tipo, os homens não vão se interessar a princípio tanto por esse Uhum. tipo de leitura porque era uma leitura inferior, e as mulheres vão assumir isso de uma forma e vão criar um mercado para isso. Uhum. E daí que vai surgir os espaços para as mulheres. Eu tenho uma pergunta. Você acha, como historiador, que essa questão do texto falando mais do privado, que é o que as mulheres vivenciavam, elas não trabalhavam, né, de um modo geral, então elas não tinham essa presença no público. Então, essa divergência, né, aliás, esses espaços separados entre o público e o privado, fez com que o romance, a princípio, ele fosse delegado às mulheres para escreverem sobre, né, romances ou essa literatura que fala mais dos aspectos né, do privado, de dentro de casa, das experiências dentro de casa. E aí, por isso, os homens que já estavam no mundo, no mercado de trabalho há muito mais tempo, eles tinham mais o que falar. Então, meio que consideravam aquilo como uma coisa inferior e o que eles escreviam algo superior. O que você acha? Sim. Não, eu acho que sim, eu acho que tem muito a ver com isso, assim, do Uhum, espaço que a mulher ocupava na sociedade, né? uhum, O romance, ele vai se encaixar exatamente nesse espaço, né? Ele vai se voltar para essa vida que as mulheres tinham, de fato, dessa parte da sociedade, né? Das relações entre elas e vizinhos e conhecidos, e não sobre coisas talvez maiores que vão além daquilo que elas estavam vivendo naquele uhum. espaço, né? Eu tenho Eu duas acho. perguntas aqui, ou dois comentários que já fizeram. Eu vou juntar o comentário da professora Miriam com o da Luciana Campelo. A Miriam disse o seguinte, que essa reflexão de inventividade, de invenção, né, de outros afazeres para as mulheres devido à Revolução Industrial, é até uma coisa um pouco semelhante com o que a gente está fazendo, com o que a gente está vivendo hoje em dia, porque nós estamos remodelando as nossas atividades diárias. Eu não fazia live, agora eu faço live. Você também está fazendo, como é que é?
Quarentena antes dos 40, não é isso? Isso, é meu Podcast. podcast. Então, acho que mudou um pouco a rotina. Não sei se pode ser um marco daqui a alguns anos, uma próxima geração, uma segunda, né, após a nossa geração, possa considerar que essa questão da pandemia foi um momento para que a gente fizesse novas escolhas e adaptação da vida cotidiana. E aí a Luciana fala que a Jane Austen ela era muito lida na Segunda Guerra Mundial. Bom, a gente tem a fala do Churchill, que é o primeiro-ministro inglês da Inglaterra durante a Segunda Guerra, que ele incentivava a leitura da Jane Austen como uma espécie de bálsamo para viver aquele momento. E a gente está passando por isso, né? Pessoas estão procurando de várias maneiras adaptar ou preencher o tempo, e literatura tem feito sei lá, tem tido um efeito muito positivo. Então, aí eu só retomo a bola para você sobre essa reflexão do nosso momento. Mas pode ser breve, que a gente precisa ficar Não, breve. não tem problema. Até porque tipo, é uma coisa que me interessa bastante também. Claro. Então eu agradeço os comentários. E você comentou agora, Adriana, do meu podcast. Eu criei um podcast junto com um amigo, que é o Ricardo, né? Abraço, Ricardo. Você já até falou de Jane Austen nesse podcast, né? Isso, eu comentei exatamente porque a ideia do cast é a gente falar, tipo, não sobre os problemas da quarentena, mas a Uhum. gente tentar apresentar dicas do que fazer nesse período, né? Tá todo mundo, assim, de repente, com um tempo livre a mais, assim, ou não todo mundo, mas muita gente que está tendo que ficar em casa, por exemplo, que consegue trabalhar de casa. De repente, eu mesmo, por exemplo, só de não ter que ir para o trabalho e voltar, eu já tenho tipo, uma hora e meia da minha vida a mais, que eu posso fazer qualquer coisa, né? Então Sim. eu comecei a gravar um podcast. E de fato, então, tipo, a gente tá passando por isso. Eu acho que vai ter questões que vão ser permanentes, sim, dessa mudança. E isso é uma coisa que a gente discute lá no podcast, porque a gente está percebendo, por exemplo, que muita gente de fato não precisa ir para um escritório trabalhar. Tipo, a gente consegue muito bem fazer nosso trabalho de casa. Eu mesmo, por exemplo, posso fazer muitas das minhas coisas de casa. Sim. Então, é As muito reuniões provável que inevitáveis, né? Nossa, como isso aquela reunião que podia ser um pode e-mail, ser né? online. Apesar de que eu participei de uma que durou 3 horas, então, mas era grupo de pesquisa, né? Mas mesmo assim, Pois é. já facilita não ter que ir àquele lugar ali para fazer a Sim, reunião do grupo de pesquisa. sim. Então eu acho que tipo algumas coisas tipo assim, tipo isso, é, muita gente não vai precisar simplesmente voltar a ir para o escritório. Tipo, cara, mas se está funcionando, por que que eu vou voltar ao que estava antes, né? E eu tenho o prazer de estar na minha casa. Então a gente está criando um novo espaço de tempo dentro da nossa própria casa e a gente precisa ocupar esse espaço de alguma forma. Sim. Então, a ideia do podcast é exatamente criar ideias para isso. E uma das ideias era, de fato, acompanhar as suas lives aqui da Ah, Jane Austen Society, satisfação. da Sociedade do Brasil. Não, óbvio, é muito interessante. E, obviamente, para quem gosta de Jane Austen, mas, na verdade, quem nunca leu Jane Austen, uma boa dica é você simplesmente parar e começar a ler, né? Sim. Porque são livros fantásticos, é uma história muito interessante. E eu queria só aproveitar isso e falar de novo da live com a Júlia Romeu, porque ela fala uma coisa massa, assim, tipo, uma das coisas que as pessoas sempre falam, principalmente homens, eu diria, é que os livros da Jane Austen são uma historinha de água com açúcar, assim, né? Tipo, que é uma menina que gosta de um menino e pronto. Mas a Jane Austen, na verdade, é muito mais que isso, né? Tipo, a parte do romance é pequena dentro de todas as outras coisas que você passa, que você entende, que você aprende enquanto você está lendo a Jane Austen. Então, eu acho que ela tem muito a oferecer para a gente, e Eu acho principalmente que agora que a a gente tem sua tempo fala livre. só veio enaltecer, porque não é que você tenha mais propriedade do que uma mulher para dizer isso, né? Vamos Óbvio que não. destacar bem isso, mas aí um homem dizer isso, você está no seu lugar enquanto representante do sexo masculino para dizer que não é só isso que ela tem a trazer, ó. A rapaz gosta de moça, eles brigam no início ou tem algumas desavenças, alguns problemas, depois eles são felizes. Não é só isso, né? Essa é uma leitura, Não, inclusive, muito definitivamente não. rasa.
Você comentou aí dos livros e tal, que comprou edição e tudo. E teve um rapaz que está sempre presente aqui, o Herbert, ele perguntou qual é o livro que te chama mais atenção. Mesmo, talvez se você não tenha lido todos, não sei como é que tá a sua situação. Não, eu li esses aqui. Eu ganhei a Juvenília recentemente, eu ainda não parei para ler, mas os publicados pela Jane Austen eu li. Aham. Eu, assim, eu sou muito fã de, vamos dizer assim, de dois dos homens da Jane Austen. E eu acho que isso me marca nos livros, assim. Eu gosto muito do Senhor Darcy, de uma maneira geral, apesar dele não ser Tá. um cara tão legal assim. E eu gosto muito do Capitão Wentworth. Então, tipo, Orgulho e Preconceito e Persuasão são, eu diria que são os que mais me interessam como leitor, assim, simplesmente. Eu sou bem suspeita para dizer de Persuasão, que é o meu livro favorito, o Capitão Wentworth. Se tiver que escolher um personagem literário, né, de crush, assim, talvez É seja sim. ele tá ali Olha, bem eu vou te dizer que o Capitão Wentworth é até meu crush, assim, se eu pudesse. uau, que ousadia! É, Não, eu gosto muito dele como personagem, de uma maneira geral, assim. eu gosto também do E Knightley. O Darcy não está nem em primeiro e segundo lugar. Dizer assim, bom, eu deixo pra lá, senão vou horrorizar muita gente. é perigoso até, né? É. Então, mas por exemplo, eu não gosto do Knightley, assim, eu não gosto nada dele. E eu não sou um fã do Henry Tilney, da Abadia de Sério? Northanger. Eu Poxa, tenho, eu tenho um horror a ele. E se a gente chegar lá, eu vou falar mal dele hoje aqui. você acha que ele é muito forçado, assim, para poder meio que educá-la, educar a Catherine? Então, eu acho que, tipo, na Abadia de Northanger tem algumas coisas que a Jane Austen deixa, o que eu comentei no começo, né? Que ela deixa marcado no começo, que são algumas críticas que ela faz. Uhum. Então, tipo, lá no começo ainda do livro, algumas coisas que ela fala, por exemplo, são aquelas ideias, assim, tipo, se uma mulher, se ela tem um pouquinho de conhecimento, ela precisa esconder isso, porque senão ela nunca vai conseguir casar com alguém, né? Uhum. E mais pro meio do livro, ela fala alguma coisa do tipo que homens, eles para se casarem, eles procuram uma mulher que seja tipo uma mulher meio tola, assim. Aquela mulher que é tipo bobinha e Aham. simples. Tá no livro, né? Eu, tipo, não tô inventando. Sim, Mas claro, eu ela tô pensando, é, refletindo na atualidade, assim, qual que é o elemento. talvez. E aí a ideia dela é que tipo que os homens eles querem aquela mulher que é tipo que é simpática e que, né, que tipo que trata bem dele, se dá bem na sociedade, então ela se torna uma pessoa que agradável, vamos dizer assim. Uhum. Mas o que ela dá a entender é que que os homens da época dela não procuravam uma mulher que fosse questionar, que fosse uma mulher inteligente, que, né, que tipo que colocasse o homem em xeque. Então Sim. essa mulher ela ia se perder. E eu acho que a Catherine ela começa como no livro, como essa mulher meio tola, né? Tipo, ela é Aham. novinha e ela é meio Mais nova. bobinha, assim, diz mais jovem, né? E, e o Tilney com certeza entra com um certo papel de tutor, que na verdade é o que eu penso também sobre o Knightley, né? Knightley. E, Aham. e eu acho que é por isso que eu não, que os dois não me atraem muito, assim, Eu já vi uma teoria porque que o Knightley é extremamente machista, porque ele vive corrigindo a Emma, vive colocando ela ali na, é, sabe, meio que cerceando a liberdade dela de falar, até de errar, né? Mas enfim, não vamos destruir esse também personagem. Ele é muito sim. querido. Não, então, até porque tipo, ela tem, acho que 17 anos na história, né? A Emma, ela é muito nova. Ele já tem 30 e poucos. E então, tipo assim, ela está no momento de aprender, de errar e tudo mais. Então ela tem que ter esse espaço, na Uhum. minha opinião, lógico. E eu acho que a Catherine, ela também é uma personagem, tipo, ela é muito nova, né? O Tilney é um pouco mais velho que ela. E ele, apesar de ser assim um cara simpático e agradável, de certa forma, ele brinca muito com as meninas, né? Com a Catherine e com a Eleanor, que é a irmã dele. Verso, Então, né? tipo, ele sempre é, ele é meio sarcástico com elas, assim, boa parte das conversas que eles têm. E parece uma brincadeira, mas no meu ponto de vista não é muito, assim. Eu vejo o Acho que é Tilney um como um cara que exagero. realmente se coloca, eu acho que ele realmente se coloca numa posição superior e ele Uhum. brinca com as meninas como se elas fossem inferiores, mas eu não vejo o outro lado dele. Então, pra mim, ele é só isso mesmo. E talvez isso tenha a ver com a questão, assim, já é fruto da minha imaginação. A Jane Austen colocando pessoas reais. Porque senão ele ia ser, imagina o Tilney sendo
um pouco diferente do que ele é, todos os masculinos e femininos, personagens masculinos e femininos, iam ser pessoas que não existem. Eu acho que ela quis colocar essa impressão ali de uma pessoa que também erra, porque, né, não existe esse tipo de pessoa. E até mesmo em se tratando de Abadia, a gente tem um perfil ali da personagem principal, que é Catherine, que é uma moça que vai passar por um processo de aprendizagem, né? Então, assim, a gente já denota que ela tem, talvez, a questão da idade que desfavorece essas discussões que ele insiste, ou o sarcasmo que é marcado no discurso dele, né? Mas é interessante como que a Uhum. gente consegue virar, enquanto leitor e fã, consegue virar para o lado que a gente quer, porque eu já vi até memes falando assim, mas ele entende de musseline, de muslin, né, que é o tecido. Com que homem que Aham. entende de uma, então a característica dele não é nem ser pastor, bondoso, sei lá, Sim, uma sim. pessoa. Não, é porque ele entende de algo que a gente talvez vivenciaria se teria essa experiência, né? Se fôssemos vivêssemos naquela época e tivesse preocupação, como eu percebi nas cartas do Jane Austen, a preocupação constante dela comprar tecidos para fazer as roupas, de modo que Sim. fizesse bastante economia, porque precisava de muito tecido para fazer aqueles vestidos, viu, gente? Não é qualquer 2 metros de tecido lá em jardas, mas enfim.